Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar sobre o cristão e a atividade física. O que a Bíblia diz a respeito? Eu, como cristão, eu posso fazer atividade física? Eu posso fazer exercícios físicos? Então esse será o foco, o assunto central aqui deste vídeo. E também eu já quero adiantar que neste vídeo eu vou mostrar para você o único versículo em toda a Bíblia que fala sobre atividade física de uma forma tão clara, tão explícita, como você não vai encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia. Ok? E talvez alguém pergunte, missionário, mas e quanto à academia? O cristão pode ir à academia? Pode fazer academia? Bom, existem várias respostas, né? Muitas pessoas vão responder que sim, outras vão responder que não, outras vão dizer que depende. Aliás, por falar nesse depende, eu quero aqui deixar pelo menos duas observações interessantes. Primeira, a pessoa que deseja se exercitar, ou que até precise por questão de saúde, ela precisa entender que a academia não é a única opção que se tem. Inclusive, nesta pandemia, muitas pessoas adaptaram e passaram a fazer atividades físicas dentro das suas próprias casas. Existem aquelas que fazem caminhada e também nas praças, hoje em dia existem as chamadas academias ao ar livre, com todo aquele equipamento, barra, que você pode estar utilizando sem gastar um centavo por isso. Ok? E a segunda observação que eu quero fazer é que muitos homens e mulheres cristãos, se forem para a academia, eles vão ter estrutura. Ele ou ela vai ter estrutura de entrar lá dentro, de se concentrar no que está fazendo e depois voltar para casa, sem o menor problema. Porém, existem aqueles homens e mulheres cristãos, enfim, que se forem para a academia, eles não vão ter essa estrutura. Logo, logo, ele ou ela eles vão se pegar olhando para o sexo oposto, olhando para alguém que não seja o seu cônjuge, e quem sabe algo pior pode acontecer, como uma troca de mensagem, uma conversa, que pode resultar em algo pior depois. Então, eu deixo aqui essas duas observações, mas como eu disse, o foco, o assunto central deste vídeo é o exercício físico em si. Eu quero saber o seguinte, eu posso me exercitar? Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Muitos cristãos, até porque muito se é falado em vaidade, né, no nosso meio cristão. Então eu creio que exatamente por isso muitos têm dúvidas. Afinal de contas, eu posso ou não posso fazer um exercício, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero citar aqui então um versículo que não é aquele que eu disse que iria citar, mas é um versículo também que traz boas informações sobre essa questão. Está em Efésios capítulo 5, versículo 29, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Bom, neste versículo nós vemos que o apóstolo Paulo deixa bem claro que uma pessoa em sã consciência, ela vai cuidar do seu corpo, ela vai zelar pelo seu corpo. E nesse caso aqui ele cita inclusive a alimentação, que nós sabemos que é muito importante, né? Neste processo de cuidado com o corpo. Mas agora eu quero citar aquele versículo, o único versículo que fala sobre isso de uma forma direta. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a parte A do versículo, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Bom, nesse versículo eu quero fazer aqui duas observações muito importantes. Primeira, em nenhum momento nós vemos o apóstolo Paulo fazendo apologia à atividade física. Segundo, em nenhum momento nós vemos ele proibindo a atividade física. Então nós vemos aqui que ele adota uma posição neutra, né, em relação a essa questão. Então essa é a primeira observação que eu trago. Agora, a segunda observação sobre este versículo.
Nós vemos claramente que o apóstolo Paulo, ele admite que a atividade física tem benefícios para aquela pessoa que pratica. É muito claro no versículo, ele admite que a atividade física traz benefícios, sim. Benefícios, né, para a pessoa que pratica. Então, nós podemos concluir que a Bíblia nos dá espaço, né? Se você quer se exercitar, se você quer fazer atividade física, você tem toda a liberdade para isso. Inclusive, nós não devemos nos render, né, ao sedentarismo. Muitas pessoas ficaram e ficam doentes exatamente por falta de atividade física. Tem pessoas que, por recomendação médica, precisam fazer atividade física, coisas que talvez nunca elas gostaram de fazer. Mas aqui nós vemos que, biblicamente falando, você tem toda a liberdade. Porém, eu não vou deixar de dizer também que nós devemos tomar o cuidado com aquela questão chamada vaidade. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Devemos ter em mente que Deus, ele leva em consideração não somente o que nós fazemos, né, mas também a intenção do nosso coração. Por que nós estamos fazendo aquilo? Então, Deus observa muito isso também. Infelizmente, muitas pessoas não pararam para pensar nisso. Deus, ele quer saber, muitas vezes, não é só do que a gente está fazendo em si, mas por que eu estou fazendo isso ou aquilo? Quais estão sendo as minhas motivações, né, do meu coração? E é onde nós devemos vigiar. E nós não devemos deixar que a vaidade tome conta, né? Nós não podemos pegar tudo isso aqui e entender que a Bíblia está nos dando legalidade para fazermos disso tudo um culto, como muitas pessoas fazem, o culto da beleza, onde as pessoas acabam colocando a aparência física, né, a beleza, esse tipo de padrão lá em cima, como se fosse o mais importante, como se fosse o crucial na vida, sendo que na verdade não é. Ok? Então, pessoal, eu deixo aqui essas reflexões. Faça atividades físicas, cuide de você, cuide do seu corpo, que a Bíblia chama de o templo do Espírito Santo, e concentre-se no que mais importa. Como o apóstolo Paulo disse, a piedade para tudo é proveitosa. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.